Lei Magnitsky, a história de um assassinato em Moscou às sanções no Brasil. Você já se perguntou que tipo de segredo poderia ser tão perigoso a ponto de um governo inteiro se mobilizar para silenciá-lo? E se eu te dissesse que a morte de um único homem em uma prisão em Moscou desencadeou uma arma jurídica tão poderosa que hoje ela é capaz de congelar as fortunas de ditadores, oligarcas e violadores de direitos humanos em todo o mundo? Recentemente, aqui no Brasil, vimos o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ser envolvido em discussões sobre as sanções internacionais, citando uma legislação com um nome peculiar, a Lei Magnitsky. Mas o que é? E mais importante, quem foi Magnitsky? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a história que vou contar não é apenas sobre leis e política. É um thriller da vida real sobre corrupção, coragem, tortura em uma busca implacável por justiça que mudou para sempre as regras do poder global. Antes de mergulharmos nas profundezas geladas da Rússia, vamos entender rapidamente por que essa lei voltou aos holofotes no Brasil. Recentemente, congressistas americanos solicitaram ao governo dos Estados Unidos que aplicassem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, utilizando como base a Lei Magnitsky Global. As alegações eram de supostos abusos de poder e violações de direitos humanos. Independentemente do mérito ou da aplicação dessas sanções, o episódio serviu para jogar luz sobre essa poderosa ferramenta e sua origem chocante. Mas a verdadeira história começa muito longe daqui. Nossa história começa em Moscou no início dos anos 2000. O personagem principal não é um espião nem um político, mas um auditor fiscal e advogado de 37 anos chamado Sergei Magnitsky. Pai de 2 filhos, ele era conhecido por sua mente brilhante, sua integridade inabalável e seu trabalho meticuloso. Ele trabalhava para o escritório de advocacia americano Firestone Duncan, que prestava serviços a diversos clientes, incluindo um dos maiores fundos de investimento estrangeiros na Rússia na época, o Hermitage Capital Management, liderado pelo financista americano Bill Browder. Browder inicialmente era um grande entusiasta do potencial de investimento na Rússia pós-soviética. No entanto, ele e sua equipe começaram a descobrir uma teia de corrupção corporativa massiva. Eles usavam a expertise de advogados como Magnitsky para expor fraudes em grandes estatais russas. Em junho de 2007, a história toma um rumo sombrio. Os escritores da Firestone Duncan e do Hermitage Capital em Moscou são invadidos pela polícia russa. Dezenas de policiais armados confiscam documentos corporativos, selos e certidões das empresas de investimento do Hermitage. A justificativa oficial era uma investigação de sonegação fiscal. No entanto, o que aconteceu a seguir foi a verdadeira face do crime. Usando os documentos apreendidos, um grupo de funcionários corruptos do Ministério do Interior, da Receita Federal Russa, juízes e membros do crime organizado executaram uma fraude de uma audácia impressionante. Eles forjaram contratos e criaram dívidas falsas para as empresas do Hermitage. Em seguida, entraram com processos judiciais fraudulentos contra elas mesmas e, em julgamentos relâmpagos, perderam as causas. Com base nessas dívidas falsas, o grupo alegou que as empresas que haviam sido extremamente lucrativas agora tinham prejuízos gigantescos. E aqui está o golpe de mestre. Eles solicitaram um reembolso de impostos no valor de 230 milhões de dólares. O imposto que as empresas do Hermitage haviam pago ao Estado russo quando eram lucrativas. Em um piscar de olhos, na véspera do Natal de 2007, o Tesouro Russo aprovou e pagou o maior reembolso de imposto da história da Rússia para uma quadrilha de criminosos. É nesse ponto que Sergei Magnitsky
Magnitsky se torna o herói trágico desta história. Bill Browder, agora operando de Londres após ser banido da Rússia por ser considerado uma ameaça à segurança nacional, contrata Magnitsky para investigar o que havia acontecido. Meticulosamente, Magnitsky rastreou os documentos, seguiu o dinheiro e desvendou toda a conspiração. Ele identificou cada pessoa envolvida, desde os oficiais de baixo escalão até as figuras de alto poder no governo russo que orquestraram e se beneficiaram da fraude. Ele não se intimidou. Em 2008, Magnitsky depôs voluntariamente contra os oficiais que ele havia exposto. Ele acreditava no Estado de Direito. Ele acreditava que, ao apresentar provas irrefutáveis, a justiça prevaleceria. Ele estava tragicamente enganado. Em 24 de novembro de 2008, a retaliação veio. Os mesmos oficiais do Ministério do Interior que Magnitsky havia denunciado apareceram em sua casa e o prenderam. A acusação? Exatamente o crime que ele havia descoberto. Sonegação fiscal em larga escala, o mesmo crime cometido pela quadrilha que ele denunciou. Sergei Magnitsky foi enviado para a prisão de Bitirka, em Moscou, uma das mais notórias e brutais da Rússia. O objetivo era claro: forçá-lo a retirar seu testemunho e assinar uma confissão falsa, incriminando a si mesmo e a Bill Browder. Durante 358 dias, ele foi submetido a um tratamento desumano e torturante. As condições de sua cela eram insalubres, superlotadas e sem aquecimento no rigoroso inverno russo. Luzes eram mantidas acesas 24 horas por dia e ele foi repetidamente pressionado a mudar sua história. E investigadores diziam: apenas assine os papéis e você poderá ir para casa ver sua família. Se não assinar, as coisas vão piorar. Mas Sergei Magnitsky não cedeu. Sua integridade era mais forte que o medo. Em seu diário, contrabandeado para fora da prisão por seus advogados, ele documentou a pressão psicológica e a deterioração de sua saúde. Ele desenvolveu pancreatite, cálculos biliares e sua saúde começou a entrar em colapso. Os médicos da prisão diagnosticaram a necessidade de uma cirurgia urgente. No entanto, o tratamento médico foi deliberadamente negado. A dor excruciante era usada como mais uma ferramenta de tortura para quebrar seu espírito. Em vez de ser transferido para um hospital, ele foi movido para uma cela de isolamento. Na noite de 16 de novembro de 2009, o estado de saúde de Sergei Magnitsky se tornou crítico. Os guardas da prisão, em vez de providenciar socorro médico, o colocaram em uma camisa de força e o espancaram severamente com cacetetes de borracha. Ele foi deixado sozinho em uma cela por mais de uma hora. Quando finalmente o encontraram, já era tarde demais. Aos 37 anos, Sergei Magnitsky estava morto. O laudo oficial da autópsia, divulgado pelo próprio governo russo, listou ruptura da membrana abdominal e lesão corporal fechada do crânio. Ele foi assassinado. Dentre as curiosidades sombrias por trás da história, uma das reviravoltas mais revoltantes é que, após a morte de Magnitsky, nenhum dos oficiais que ele denunciou foi punido. Pelo contrário, muitos foram promovidos e receberam honrarias do Estado russo. O dinheiro roubado foi usado para comprar mansões de luxo, iates e carros esportivos. Em uma ação bizarra e sem precedentes na história russa e soviética, o governo russo colocou Sergei Magnitsky em julgamento após sua morte. Em 2013, ele foi considerado culpado do crime que ele próprio havia exposto. O Estado russo lançou uma massiva campanha de desinformação tentando pintar Magnitsky como o verdadeiro criminoso e Bill Browder
Browder como um espião ocidental. Foram produzidos documentários e reportagens falsas para tentar reescrever a história. Mas a morte de Sergei não foi o fim da história. Foi o começo de algo muito maior. Bill Browder, devastado pela perda de seu amigo e advogado, jurou que não deixaria os assassinos de Magnitsky escaparem impunes. Percebendo que não haveria justiça dentro da Rússia, ele decidiu buscar justiça no exterior. Sua ideia era simples, mas genial. Se não podemos levar os criminosos a um tribunal, podemos impedi-los de gastar o dinheiro que roubaram. Ele iniciou uma campanha incansável nos Estados Unidos, fazendo lobby junto a senadores e congressistas. Em 2012, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Magnitsky. A lei original impunha sanções, como congelamento de ativos e proibição de vistos, especificamente aos funcionários russos envolvidos na morte de Sergei Magnitsky. Era uma lápide, um memorial em forma de legislação. O sucesso foi tão grande que em 2016 a lei foi estendida para a Lei Magnitsky Global. Agora ela poderia ser aplicada a indivíduos de qualquer país do mundo que fossem culpados de violações significativas dos direitos humanos ou de atos de corrupção em grande escala. A Lei Magnitsky tornou-se um modelo, e países como o Canadá, Reino Unido, Austrália e a União Europeia adotaram legislações semelhantes. A morte de um homem em uma cela fria em Moscou criou uma rede global de justiça que transcende fronteiras. O legado de um herói nos diz: Sergei Magnitsky não era um dissidente político. Ele era um homem comum, um profissional que acreditava na lei e na verdade. Ele foi colocado diante de uma escolha impossível: trair seus princípios e viver, ou manter sua integridade e morrer. Ele escolheu a integridade. Sua história é um lembrete sombrio do que acontece quando o poder não é controlado e a corrupção apodrece as instituições. Mas é também uma prova inspiradora de que a coragem de uma única pessoa pode de fato mudar o mundo. O nome Magnitsky hoje não é apenas o sobrenome de um advogado russo. É um sinônimo de justiça para os sem voz e um aviso para os poderosos e corruptos de que seus crimes não serão esquecidos e que não haverá porto seguro para eles ou para seu dinheiro sujo. A história de Sergei Magnitsky merece ser conhecida por todos. Se você se sentiu impactado por essa jornada de coragem e injustiça, ajude este vídeo a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história e se você já conhecia a Lei Magnitsky. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos em histórias sombrias e fascinantes como esta. Essa é a história da Lei Magnitsky. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.